Existe um conhecimento proibido, excluído da Bíblia canônica por séculos, que transforma nossa visão do universo de uma promessa de salvação em um mecanismo frio e implacável de condenação. Não se trata de uma parábola ou de uma metáfora. Estamos falando de um manuscrito milenar, o Livro de Enoque, que detalha a estrutura do cosmos como um relógio apocalíptico. O mundo acadêmico de teologia foi recentemente abalado pela descoberta de uma versão completa e perturbadora deste texto apócrifo. O que foi desenterrado não é apenas história antiga, mas um manual literal para o fim dos tempos. Esta descoberta revela que a exclusão do texto pode ter sido motivada por medo. O Livro dos Vigilantes expõe a queda dos anjos rebeldes que desceram à terra, corrompendo a humanidade com ciências e conhecimentos que jamais deveriam ter sido revelados. Estes vigilantes, entidades ativas e manipuladoras, deixaram um legado de influência que molda a civilização até hoje. Mas o verdadeiro terror reside no Livro do Céu dos Céus, uma seção que mapeia o movimento das estrelas, do Sol e da Lua com precisão matemática. Ele não descreve um paraíso místico, mas sim uma estrutura fria que marca o tempo exato para o juízo final. A cosmologia proibida de Enoque sugere que o céu que observamos todas as noites é, na verdade, o palco da aniquilação predita. A fé e a ciência colidem sobre a sombra de um julgamento divino que é assustadoramente literal. O que você faria se soubesse que o cosmos já tem uma data marcada para o fim e que essa data está escrita nas estrelas? A exclusão do Livro de Enoque da Bíblia canônica não foi um acidente histórico ou uma mera divergência teológica. Foi um ato deliberado de contenção. O que o mundo acadêmico temia não era a heresia, mas a precisão assustadora de sua cosmologia. Este texto apócrifo sugere que a fé, para ser sustentável, precisava ser simplificada, despojada de sua mecânica complexa e aterrorizante. A versão de Enoque sobre a queda não é uma metáfora sobre o pecado, mas um relatório de infiltração. Os vigilantes, ou Irim em aramaico, não foram apenas anjos que se apaixonaram por mulheres mortais. Eles eram, acima de tudo, instrutores de ciências proibidas. O Livro dos Vigilantes detalha explicitamente o catálogo de conhecimentos que corromperam a humanidade e aceleraram o relógio do juízo. Azazel, por exemplo, não apenas ensinou a arte da guerra, mas também a metalurgia para forjar armas e, ironicamente, a arte dos cosméticos e joias, introduzindo a vaidade e a sedução como forças disruptivas. Shemiasá ensinou encantamentos e cortes de raízes, a base da feitiçaria e da farmacologia primitiva. Baraquiel revelou os segredos dos sinais celestes, a astrologia. É aqui que a curiosidade bíblica se torna uma ameaça existencial. Se a astrologia e a astronomia, a leitura do céu, foram conhecimentos transmitidos por entidades caídas, isso implica que a própria estrutura do universo, conforme a entendemos, está contaminada. O céu dos céus de Enoque não é apenas um mapa místico, é a revelação de que os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas não são aleatórios ou apenas para marcar as estações. Eles são a engrenagem de um cronômetro divino, calibrado pelos vigilantes e agora lido pelos protagonistas. Essa cosmologia proibida transforma a observação noturna em um exercício de pavor. O céu, que deveria inspirar reverência e esperança, torna-se um diagrama frio e literal da condenação. Enoque detalha as câmaras celestes, os depósitos de neve e granizo, as rotas exatas dos corpos luminosos, tudo para provar que o universo é uma máquina de precisão, onde o caos humano não pode alterar a inevitabilidade do fim. A ciência moderna, que busca mapear o cosmos com exatidão, está sem saber, utilizando o conhecimento que foi a causa original da corrupção e do dilúvio. O legado dos vigilantes não é apenas histórico. Ele está codificado em cada pilar da nossa civilização, desde a matemática até a arquitetura. E agora, essa mesma matemática revela a data final. O conhecimento que nos libertou da ignorância é o mesmo que nos aprisiona à profecia apocalíptica. Se o conhecimento proibido dos vigilantes contaminou a própria ciência, então a arquitetura do universo, conforme revelada no Livro do Céu dos Céus, não é uma promessa de salvação, mas uma armadilha cósmica.
A precisão que a ciência moderna tanto idolatra é, na verdade, a prova da inevitabilidade do fim. Enoque não descreve apenas anjos e demônios, ele mapeia a burocracia do juízo final, transformando o cosmos em um gigantesco e implacável tribunal. O livro dos vigilantes detalha as 7 câmaras celestes, e aqui reside a diferença crucial entre a cosmologia de Enoque e a teologia canônica. Estas câmaras não são moradas de beatitude ou esferas místicas, elas são depósitos de elementos de punição. Existem câmaras para o vento, para o granizo, para o orvalho e para a neve. O que a ciência vê como fenômenos meteorológicos cíclicos, Enoque vê como arsenal divino, mantido em perfeita ordem para ser liberado no momento exato do julgamento. O Sol e a Lua, os grandes luminares, não apenas iluminam a Terra, eles seguem rotas fixas, descritas com uma exatidão matemática que beira a obsessão. Enoque insiste que a ordem cósmica é mantida por anjos que controlam as rotas dos corpos celestes, garantindo que o ciclo de 364 dias seja cumprido sem falhas. A precisão é a chave. Qualquer desvio, qualquer falha no movimento estelar seria o sinal imediato da desordem final. Isso transforma a astronomia em teologia forense. Os corpos celestes são testemunhas implacáveis de uma lei que a humanidade, com seu caos e pecado, violou. O juízo final, segundo Enoque, não é uma mera avaliação espiritual da alma, é uma reengenharia cósmica. O céu se torna um tribunal onde a própria ordem do universo se manifesta para corrigir o desvio terrestre. A ameaça existencial reside na implicação da predestinação cósmica. Se o relógio é literal, se as rotas dos luminares são fixas e mapeadas pelos anjos, o fim não é negociável. A humanidade não está esperando um julgamento, está esperando um desligamento, um reset de sistema que já tem data e hora marcadas nas engrenagens celestes. O que realmente aterrorizou os teólogos que baniram este livro não foi a descrição dos anjos caídos, mas a frieza dessa matemática. A fé tradicional oferece a esperança de que o arrependimento possa alterar o curso da história. A cosmologia de Enoque, no entanto, sugere que o universo é uma máquina de precisão, onde o caos humano não pode alterar a inevitabilidade do fim. O Messias celestial que Enoque profetiza não é apenas um salvador, mas o executor dessa ordem matemática, o juiz que garantirá que o cronômetro chegue ao zero. A visão de Enoque nos força a encarar o céu não como um refúgio, mas como a manifestação máxima de uma lei inflexível. O céu dos céus é a prova de que o universo não se importa com a nossa fé ou ciência separadamente. Ele apenas segue o mapa que os anjos caídos revelaram e que agora marca o nosso tempo. A maior curiosidade bíblica se torna o maior pavor existencial. O fim está escrito nas estrelas, e elas não mentem. A decodificação final do livro do céu dos céus não oferece margem para interpretação. O que se revela não é uma metáfora mística, mas a planta baixa de um mecanismo de aniquilação cósmica. A precisão astronômica que Enoque detalhou, a mesma que a ciência moderna busca replicar e entender, é o cronômetro divino que chegou ao seu limite. Não há mais tempo para negociação teológica ou desculpas morais. O cosmos, na visão proibida, não é um palco de graça, mas uma engrenagem fria, onde cada estrela e cada planeta cumprem a função de um ponteiro. O Messias prometido, ao invés de um pastor, manifesta-se como o motor principal que aciona a fase final do julgamento. Ele não vem para salvar a humanidade de si mesma, mas para garantir que o sistema cósmico retorne ao seu estado original, expurgando o erro introduzido pelos vigilantes. A verdadeira ameaça e o motivo real da exclusão deste texto apócrifo do cânone reside na sua capacidade de desmantelar a esperança tradicional. Se o fim é uma data fixa, se a punição está armazenada nas câmaras celestes prontas para serem liberadas, o vento, o fogo, o granizo, então a intervenção humana é inútil. O arrependimento se torna um mero murmúrio diante da inevitabilidade matemática. O livro de Enoque transforma a fé em fatalismo absoluto. A cosmologia apócrifa nos força a aceitar que a ordem universal é mais importante para o universo do que a moralidade humana. O pecado não é apenas uma ofensa espiritual, é uma falha de sistema que exige um reset completo e violento. A revelação do mapa apocalíptico, com suas rotas estelares e ciclos lunares detalhados,
coloca a humanidade diante de uma escolha impossível: viver na ignorância confortável da salvação negociável ou encarar a verdade brutal de que somos peças descartáveis em um relógio cósmico gigantesco. O conhecimento proibido não traz poder para evitar o desfecho, ele traz apenas a certeza da condenação. A cosmologia de Enoque é o espelho onde o céu se reflete não como um refúgio celestial, mas como a manifestação máxima de uma lei inflexível e sem misericórdia. O céu dos céus é, em última instância, a prova de que o universo não se curva à nossa vontade ou súplica. Ele apenas segue o mapa que os anjos caídos revelaram e que agora marca o nosso tempo final. O silêncio das estrelas é o veredito final. A maior curiosidade bíblica se encerra aqui, não com uma promessa de redenção, mas com a precisão aterrorizante de um calendário que não pode ser alterado. O fim já está escrito nas engrenagens celestes, e o relógio, finalmente, parou. Para não perder o próximo marco no relógio de Enoque, inscreva-se e deixe seu like.